Nesta aula, nós aprenderemos a criar uma rotatória no cruzamento de 4 ruas. Essa interseção, por ser um pouco mais elaborada do que os outros tipos de interseções, ela exige um número de parâmetros maior, fazendo com que alguns usuários achem difícil criar a rotatória. Mas no final, nós vamos ver que esse processo não é tão complicado como parece e, na verdade, ele é bastante simples. Para começarmos, então, vamos abrir o desenho 4.3, que faz parte do nosso conjunto de arquivos do curso, e vamos criar a rotatória nessa intersecção aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no menu Intersections, dentro do Create Design da aba Home, e vamos selecionar a opção Create Roundabout. Clicando em Create Roundabout, olha lá na minha barra de comandos, aparece para mim especificar o ponto central da rotatória. Então, vem aqui e utilizo o ponto de precisão, Shift botão direito, vou selecionar aqui interseção e vou clicar na interseção aqui. Cliquei. Agora ele pede para mim, selecione a via de aproximação. Então é só eu clicar aqui, ó. Essa está chegando na rotatória, essa está chegando na rotatória, essa está chegando e essa. Selecionei os 4 eixos. O ideal nesse momento é deixar os 4 eixos separados. Quando você cria com um alinhamento completo, ele pode se confundir e criar apenas 3 vias de aproximação. Então aqui eu tenho 4 alinhamentos, então ficou fácil a seleção. Quando eu selecionei os 4, ele clica aqui para mim e fala, pressione Enter para selecionar. Então eu vou pressionar Enter e vou ser levado agora aos parâmetros da rotatória. O primeiro ajuste que nós temos que fazer se refere à parte circular da rotatória. Então o que nós vamos ter aqui? Nós temos o ponto central, que está sendo representado com as coordenadas dele aqui, e alguns parâmetros que variam de acordo com o padrão selecionado. Então, por exemplo, nesse caso, nós estamos com o padrão US RG12. O que eu posso fazer? Eu posso mudar para o francês, se eu quiser, e manter os padrões aqui. RG12, RG15, só que o que acontece? Muda os valores aqui. Tá vendo? Então, vamos manter, por enquanto, o norte-americano. Quando eu passo o mouse em cima de qualquer uma das opções, ele me mostra que tipo de ajuste nós estamos fazendo. Tá vendo? O que é o ideal aqui? Escolher um dos parâmetros pré-definidos. E nesse caso, eu vou escolher o RG20. Olha só o que acontece com o RG20. Modifica aqui todos os valores que nós já temos, ó. Tá vendo? Vou colocar o RG25 para vocês verem. Tá vendo que muda algumas coisas? Então eu vou deixar RG20 por padrão mesmo, e nesse caso aqui eu só vou alterar as opções do alinhamento. Então eu posso escolher um estilo, vou colocar o estilo básico. Aqui eu tenho um prefixo para os alinhamentos e não vou colocar nenhum rótulo, porque os rótulos incomodam um pouco. Vou colocar aqui como no labels para ficar mais fácil e mais limpa a nossa tela. Então essa é a primeira parte que nós temos que ajustar nas rotatórias. Se eu clicar em Next, agora nós vamos trabalhar com as vias que se aproximam da rotatória. Vejam bem, nós temos 4 vias se aproximando e aqui nós temos alguns parâmetros que a resume. O que nós vamos fazer aqui? Se nós trabalhamos com o padrão RG20 na rotatória, nós vamos trabalhar com o padrão RG20 para a nossa via de aproximação. O que mais eu tenho que fazer aqui? Como eu tenho 4 vias, eu posso escolher qualquer uma delas aqui, ó. Aqui chega de norte para o sul, de oeste para leste, de sul para norte, de leste para oeste. E fazer cada uma diferenciadamente também. O que eu posso fazer nesse caso para facilitar? Clico na primeira, mudo o padrão e clico aqui em Apply to All. E aí todas elas vão estar com o RG20 de padrão. Outra coisa que também é interessante fazer, mudar o estilo de alinhamento para básico e o rótulo para No Labels. Por que No Labels? Porque assim você vai poluir menos o seu projeto, o seu desenho de rotatória. Continuando então, vou clicar em Next e nós temos agora mais uma vez as partes referentes às aproximações. Nesse caso, nós vamos trabalhar com as ilhas. O que nós fazemos também? Como tudo que nós fizemos é padrão RG20, a gente segue aqui o padrão RG20 e pede para ele o quê? Aplicar a todas, para que eu não tenha que clicar em cada uma delas aqui. Então eu venho aqui, Apply to All e conseguir configurar também as ilhas. Se eu venho em Next, eu vou finalizar agora o meu projeto de rotatória. Então aqui eu tenho uma série de códigos, de plaquinhas que vão indicar para nós algumas marcações na pista. Então aqui também a gente pode deixar como padrão, não modificar e clicar em Finish para que a gente possa visualizar o nosso resultado. Se clicarmos aqui em Finish,
nós vamos ver a nossa rotatória sendo criada. Vejam bem que ela seguiu bastante os parâmetros dos corredores que nós já tínhamos inseridos ali e ficou bem bacana o resultado. Aqui eu tenho os sinais de marcação que eu falei, que se refere ao sentido das vias. Olha só que interessante. As vias já bem desenhadinhas. E com isso eu tenho a minha intersecção pronta, com todas as aproximações criadas e com os alinhamentos também trabalhados aí para que a gente tenha um resultado bastante interessante. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma rotatória dentro do Civil 3D que respeite alguns padrões pré-inseridos pelo usuário e que no final nos mostra um resultado bastante interessante e bastante simples de fazer até. Às vezes alguns usuários acham que esse processo é bastante difícil, mas se nós analisarmos ele é um processo bastante simplificado, pois ele já segue padrões pré-estabelecidos.